E a respeito do FMI, ele divulgou as projeções aí quanto ao andamento das principais economias, da economia global. Isso deu muita repercussão durante o feriado aqui no Brasil. Em relação ao crescimento global, foi mantida a projeção, ficou a projeção em 5,9% neste ano e 4,9% no ano que vem. Para os Estados Unidos, houve um corte de 7 para 6% do crescimento previsto neste ano. Já se trabalha aí com a possibilidade de corte dos estímulos por parte do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. No caso da China, o FMI cortou de 8,1% para 8% a projeção de expansão deste ano e de 5,7% para 5,6% no ano que vem. Já em relação ao Brasil, foram cortadas as projeções deste ano de 5,3% para 5,2%, do ano que vem de 1,9% para 1,5%. É mais ou menos a expectativa do mercado financeiro, tem relação inclusive com essa possibilidade de um aperto maior dos juros para tentar conter a inflação, que é um problema global. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com Armando Castelar, que é pesquisador associado da FGV Ibre, economista. Armando Castelar, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, Armando, a gente tem visto aí preocupações globais com relação à inflação, né? Nós temos um desequilíbrio aí em relação à oferta de insumos, nós temos algumas particularidades nos vários países, essa questão da energia está pesando em vários países de formas diferentes. Nós temos a China com carvão, petróleo em alta, gás em alta na Europa, aqui no Brasil uma crise relacionada a fatores climáticos. Eu queria saber como é que você avalia esse movimento global de alta da inflação e o que o Brasil seria diferente nesse contexto. Pois não, eu acho que você identificou corretamente que a energia é um grande item em comum, né? Algumas peculiaridades, o petróleo em toda parte, o petróleo pela primeira vez em muitos anos superou aí $80 o barril. Agora, a China está num processo de redução de emissão de gases de efeito de estufa, tentativa de reduzir o uso do carvão. E aí foi surpreendido por enchentes que inviabilizaram uma série de minas exatamente na região que produz mais carvão na China. Então, juntando aí a questão de tentar reduzir a produção em algumas plantas, com impossibilidade de mineração na região mais importante na produção de carvão, pegou muito. Na Europa, é muito um problema de gás natural, que vai ficar sério, porque o gás natural lá serve para o aquecimento e a gente lá na Europa está no outono caminhando para o inverno, onde o gás natural é mais importante. Também eu acho que comum no mundo todo tem preços de alimentos que subiram bastante, com secas importantes na América Latina, Brasil incluído. Teve quebra de safra aqui importante. E há o problema também a gente fala do rompimento, da desorganização das cadeias produtivas globais, né? Essa ideia de que os produtos manufaturados, eles são produzidos com etapas diferentes. Ainda hoje a gente viu a Apple cortar a projeção de número de iPhones a serem vendidos esse ano, porque vai conseguir comprar os chips, né, os semicondutores para todos eles. O Brasil, diga-se passagem, também sofre com essa falta de componentes. A gente vê que faltam peças para automóveis, falta bicicleta, falta um monte de coisa no mercado doméstico. O que é muito diferente no caso do Brasil são as duas coisas. Uma das coisas que você já mencionou, que é a questão da energia elétrica, que reflete uma questão climática, que é bastante sério, um componente bastante importante da inflação este ano. E existe a questão do câmbio, que fez com que todo esse aumento de preços de commodities, que é global, que existe em dólar, aqui fosse muito mais forte, porque o real se desvalorizou muito mais que as moedas de outros emergentes. E aí, como resolver isso? Porque a gente vê que, mesmo nos Estados Unidos, que eles estão com bom ritmo de crescimento, há uma certa preocupação do Federal Reserve, por exemplo, em comprovar que, de fato, você tem uma pressão inflacionária que pode ser mais prolongada e que, por outro lado, a economia já está num estágio de recuperação, incluindo o mercado de trabalho, que permitiria o corte dos estímulos. Agora, aqui no Brasil, a gente tem visto essa revisão para pior das projeções de crescimento no ano que vem, só que, ao mesmo tempo, se vê esse aumento da projeção
em relação à taxa básica de juros, inclusive o próprio Banco Central sinalizando que o limite de alta pode ser maior. Nós tivemos hoje um dos dirigentes do BC dizendo que não há um compromisso formal em se manter esse ritmo de aumento de 1 ponto a cada reunião, que pode ser alterado em função do próprio comportamento da inflação. Então, isso teria mais repercussão aqui no Brasil, sendo que o Brasil, como emergente com outros fatores de risco, ainda tem uma certa vulnerabilidade maior quanto ao cenário externo, né? Não, com certeza. Pensando pelo cenário externo, a questão do tapering já está afetando um pouquinho. A gente viu aí na última semana o dólar subindo no mercado internacional, aí refletindo essa expectativa de que o Fed, na reunião de novembro agora, comece de fato a reduzir as compras de títulos. O mercado de hipoteca nos Estados Unidos também está refletindo isso. O dado de emprego que saiu sexta-feira passada não mudou essa perspectiva. Então, o mundo, no certo sentido, e os emergentes em particular, estão sentindo. Eu acho que o Brasil está mais preparado do que estava em 2013. Então, espero eu, sofrer menos, mas, sem dúvida, algum impacto já há e vai continuar aumentando quando, de fato, começar o tapering no mês que vem. Agora, a inflação, como você disse, é global, mas não é igual em toda parte, né? Eu acho que a questão de se é transitório ou não, honestamente, já está ficando um pouquinho para trás. Eu acho que há uma visão de que expectativas estão sendo influenciadas, então você vê claramente pesquisas que saíram no Reino Unido hoje, por exemplo, ontem, perdão, mostravam já que o consumidor vê a inflação daqui a 2, 3 anos bem acima da meta lá no Reino Unido. Os títulos públicos também são negociados com taxa do break-even, né, a diferença entre a taxa nominal e real, 5 anos à frente, com taxas na faixa de 2,5%, que é acima da meta de 2%. Então, assim, já existe claramente uma influência, a visão de que esses efeitos vão se propagar, né? Eu acho que a inflação americana, a gente vai ter o índice, o IPCA deles amanhã. Vamos ver como é que vai vir. Perdão, acho que sairia. Isso, hoje. Exatamente, agora ele está sendo divulgado. Agora, aqui no Brasil, eu acho. Perdão? Ele vai ser divulgado hoje ainda. Pois é. Aqui no Brasil a gente tem uma inércia inflacionária, uma memória inflacionária, uma contaminação das expectativas que é maior pelo nosso passado inflacionário. Eu acho que quando a gente olha para frente, na verdade, a preocupação maior é com a inflação de serviços, que é 35% do IPCA, e vai se beneficiar, vai ser o lado ruim dessa história boa que a gente deve ver agora na frente, que é que com a vacinação os serviços devem ter uma retomada mais forte nesse último trimestre e no começo do ano que vem. Isso, obviamente, vai bater em preço também. A inflação de serviços, que estava abaixo de 2% há 6 meses atrás, hoje em dia já está girando acima de 4%. E, como eu disse, é um item mais importante dos principais agregados no IPCA. Então, eu acho que com as expectativas, né, como a inflação de 10%, impacta expectativas e como vai ser a inflação de serviços de 2022, e o Banco Central hoje em dia deveria, eu acredito que está mais preocupado. Você acha que é válida uma política de juros mais apertada, mesmo nesse ambiente que há uma preocupação com uma perda de ritmo de crescimento? Acho que sim, eu vejo como importante porque eu acho que não fazer isso, tolerar uma inflação que está a 10%, quando o teto da banda de inflação é 5,25, então a gente está trabalhando quase no dobro da banda, o Banco Central tem que reagir, senão você desancora expectativas e tentar fazer algo na frente vai ser muito mais custoso. Então, eu acho que, sim, eu vejo como bastante importante. Eu acho que se for bem feito e, de fato, a economia desacelerar, tende a ser um aperto que passe rápido. Mas não reagir a isso, acho que é suicídio. A gente já vê isso em outros países, aí, como a própria Argentina, e países que toleram um pouquinho de inflação, quando a gente vai ver, a inflação já está muito mais alta.
Então, a inflação é uma ameaça maior do que essa própria redução do potencial de crescimento da economia. Queria acrescentar que a gente estava falando da inflação no varejo nos Estados Unidos, ela subiu 0,4% em setembro, veio acima da média das projeções, estava em torno de 0,3%, mas o núcleo deu 0,2%, aí veio em linha com as expectativas, mas de qualquer forma reafirma essa possibilidade de antecipação mesmo de corte dos estímulos pelo Fed. Sem sombra de dúvida. Eu acho que já está se especificando uma subida de juros no ano que vem, né? Quando, alguns meses atrás se achava que ia acontecer para final de 2023. Agora, Armando Castelar, para fecharmos, você teria alguma projeção em relação ao quanto que os juros teriam de subir para fazer com que a inflação caminhe de novo para um patamar compatível com a meta, que esse parece ser o desafio para 2022, é fazer com que retorne para alguma coisa perto dos 3,5%, né? Então, eu acho que é mais ou menos certo que a Selic vai para 8,25 no final do ano, né? Então, a gente vai ter mais dois aumentos de 1 ponto percentual cada um. Também acho que é mais ou menos consensual que ela continua subindo no início do próximo ano. Eu acredito que ela possivelmente vai ter que subir para alguma coisa na faixa de 9,5 e ficar lá durante algum tempo para a gente conseguir controlar essa inflação. Obviamente, subir agora vai ter um impacto limitado sobre a inflação de 2022, porque a gente já está no final do ano e a gente sabe que a política monetária tem impactos defasados. Acho muito difícil a gente conseguir trazer a inflação ano que vem para a meta. Acho que provavelmente a gente vai trabalhar com uma inflação um pouco acima de 5%, até 5% é o teto da banda com que trabalha o Banco Central. Então, a gente novamente vai tender a furar o teto da banda, menos alguma surpresa muito grande na energia elétrica, a menos que chova muito, alguma coisa assim, a menos que também o câmbio caia muito, que é improvável, dado que a gente tem eleições ano que vem. Então, eu acho que o cenário mais provável é esse, que suba para alguma coisa na faixa de 9,5 no início do próximo ano, deixar em 8,25 este ano, e que a inflação ano que vem fique um pouco acima de 5, mas que se tudo correr bem, em 2023 a gente caminha para ficar na meta. É isso, nós conversamos aqui com Armando Castelar, que é economista, pesquisador associado da FGV Iber. Armando, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você. Boa tarde.